Livro dos Salmos, Salmo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Deus bendito e todo-poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, humildemente nós nos colocamos diante do Senhor nesse instante, rogando graça e misericórdia, Senhor. Nós já cantamos ao Senhor, já lemos a tua palavra, já rogamos perdão e misericórdia. Mas, Senhor, se tu não falares conosco, Senhor, a nossa reunião aqui será inútil. Nós precisamos ouvir a sua voz, Senhor. E assim como o salmista clamou, meu Deus, pela tua voz, nós nos juntamos a ele nesse instante, te rogamos, meu Pai, fala conosco, Senhor. Que a sua palavra, meu Deus, não seja instrutiva hoje à noite. Que a sua voz nos desafie e nos conduza, Senhor, a uma vida santa e de piedade. No nome santo de Cristo Jesus, é que nós te rogamos. Amém. Queridos, a arrogância que há em nossos corações nos leva muitas vezes a tomar algumas atitudes no que diz respeito à oração, que são não só equívocos, mas que se tornam inclusive pecados. Por exemplo, o motivo pelo qual nós geralmente não oramos é porque nós nos confiamos muito nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, e isso nos leva a nos distanciarmos da presença do Senhor e só buscarmos o Senhor quando nós vemos que todos os nossos recursos foram esgotados. Uma outra forma como a arrogância do nosso coração se apresenta é o fato de que nós muitas vezes costumamos pensar nas nossas orações como sendo algo bem feito, algo bem montado, como se fosse uma coisa que realmente nós sabemos fazer. Quando a Bíblia nos orienta exatamente no oposto disso. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas orações, exatamente porque nós não sabemos orar como convém. A arrogância do nosso coração nos leva a pensar que a forma como nós nos dirigimos a Deus é a maneira adequada. Quando os próprios discípulos, olhando para Jesus e vendo sua vida de oração, pediram uma coisa que foi bem simples, mas que foi muito importante para eles. Eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E às vezes, queridos, os crentes oram de forma mais absurda possível, com decretos, com determinações, oram por vingança, oram rogando o marido da outra, e pedem coisas absurdas, não entendem como funciona a oração, para que serve a oração, e muito menos como é que eu me aproximo de Deus em oração. E essa arrogância que existe no coração da igreja, em achar que tempo gasto em oração é equivalente a aproveitamento da oração, nos leva a termos uma igreja que, quando, primeiro, não ora porque é arrogante, achando que de alguma maneira suas palavras não vão surtir efeito, e por outro lado, ora muito, mas orações inócuas que não surtem nenhum efeito, exatamente porque não oram da maneira como convém. Ou pouca ou nenhuma oração, ou muita oração que não serve para nada. O Senhor nos convida hoje a baixarmos a nossa bola, e diminuirmos a nossa arrogância, e buscarmos na presença do Senhor, para que Ele novamente nos ensine como nos aproximarmos dEle,
e como orarmos. É sobre isso que o Salmo de número 28 vai nos ensinar hoje à noite. Esse salmo, o próprio texto já diz, foi escrito por Davi, mas nós não sabemos ao certo qual foi a ocasião em que ele escreveu, até porque, se os irmãos prestarem atenção, o salmo se divide em duas partes muito bem distintas. No primeiro momento é um homem militante, um santo militante que está em meio a angústias, envolto a inimigos implacáveis, e ele roga por Deus por misericórdia, e parece que Deus de alguma maneira não está o socorrendo de forma imediata. O segundo momento, a partir do versículo 6, é o oposto disso. É um louvor de um homem que está glorificando a Deus diante da graça do Senhor ter sido concedida a ele, e ele ter sido abençoado, sendo um servo fiel ao Senhor agora, não só ele, mas com todo o povo do Senhor. A pergunta que se faz é: qual é o momento do texto? Ele está orando a Deus, pedindo pela graça, e já está confiando que o Senhor vai dar, por isso que ele já louva? Ou ele está louvando ao Senhor e se lembrando do momento difícil e da oração que ele fez? Nós não sabemos. Querendo ou não, meus irmãos, seja qual foi o contexto que Davi escreveu esse salmo, de alguma forma ele começa a nos mostrar de que buscar ao Senhor requer determinadas regras, determinados modelos que nos levam a nos apresentar diante de Deus, buscando não só a misericórdia dEle e nos alegrando com a presença dEle, mas principalmente louvando ao Senhor na certeza de que o Senhor não desampara os seus servos, mesmo quando aparentemente Ele nos deixou em silêncio. O texto então, meus queridos, vai nos dar algumas lições sobre oração, e é isso que eu gostaria de ver com os queridos hoje. Lições importantes sobre oração. Não se assuste, vão ser algumas a mais do que geralmente nós estamos acostumados. A primeira lição está nos versículos 1 e 2. Devemos guardar um grande anseio pelo Senhor. Em meio às angústias, em meio aos sofrimentos, o que o salmista começa a nos mostrar é que a busca dele pelo Senhor é porque ele confia no Senhor. Note que a primeira coisa que ele coloca logo no texto diz: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Ele sabe, meus irmãos, que a oração tem que ser precedida por uma confiança, por fé. De forma que o primeiro ato dele, quando ele ora, ele diz: eu confio no Senhor, eu tenho fé no Senhor, e o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha esperança. Mas não só isso, uma oração não deve ser só amparada pela fé, no sentido que eu sei que o meu Deus responde, mas ela deve ser igualmente fervorosa para que esteja de acordo com a fé que eu devo manifestar. De forma que de cara ele já diz que está clamando ao Senhor, mas olha as expressões que ele usa expressões como clamor, versículo número 1, como súplices, versículo número 2, ele ergue as mãos, ele se arrasta diante do Senhor, de forma que ele se apresenta a Deus de maneira fervorosa. A sua oração, os seus sentimentos que envolvem essa oração, estão atreladas à fé que ele diz manifestar no Senhor. Então, para ele, não existe uma oração acabrunhada, uma oração introspectiva. A fé dele está de acordo com os seus sentimentos, e os seus sentimentos estão de acordo com a sua fé. De forma que quando ele ora, ele entende a necessidade de ser um suplicante. Mas necessariamente, qual é o problema de Davi aqui? Ele tem muitos. Nós vamos ver que ele tem inimigos implacáveis, versículo número 3. Ele roga maldições sobre eles, versículos 4 e 5. Mas o grande problema de Davi aqui não é ter inimigos. O grande problema de Davi aqui não é ter problemas, e não é esse a grande questão que ele levanta logo de cara. A grande questão de cara que ele levanta é que ele está com problema com Deus. O grande anseio de Davi não é pela solução dos seus problemas. O grande anseio de Davi em sua oração é buscar ao Senhor, é encontrar com Deus. Por isso mesmo que olhe o que ele coloca aqui, versículo número 1. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo. De cara ele já chega e diz: Senhor, minha grande angústia, minha grande necessidade desse momento, não é necessariamente ter pedidos atendidos. Note que o grande anseio ao buscar na oração o Senhor não é ter algumas necessidades que precisam ser supridas. Essas necessidades, de forma muito arrogante, às vezes nos levam a buscar o Senhor,
Mas Davi de cara já diz: o que me leva a buscar ao Senhor é necessariamente a presença do Senhor e não as coisas do Senhor. É por isso que ele diz que a grande dificuldade dele agora é dizer: Senhor, não seja surdo para comigo. O que ele está preocupado, meus irmãos, é com o fato do Senhor não necessariamente não atendê-lo, mas o Senhor parar de ouvi-lo. E isso é completamente possível. A Bíblia nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que nossas orações não são atendidas. Pela nossa vida de pecado, pela nossa vida de impiedade, pelo costume que nós mantemos em pecar, isso pode nos separar de maneira que o Senhor pare de nos atender em nossas orações. A nossa vida com a nossa esposa dentro do nosso lar também pode fazer isso. A Bíblia diz que a maneira como nós tratamos nossas esposas faz muita diferença, de tal maneira que as nossas orações podem ser interrompidas se nós não a tratamos bem. Então existem várias maneiras de o Senhor não ouvir as nossas orações. E de repente o salmista nos coloca no coração o fato de que ele está preocupado, não necessariamente em não ser atendido, porque no final das contas não tem muitos pedidos nessa oração. Essa oração não está recheada de muitos pedidos, pelo contrário, o que ele está mais preocupado é: o Senhor não está ouvindo, o Senhor não está surdo. Mas por que isso é tão importante para ele? Olha o final do versículo 1: para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. A expressão os que descem a cova tem uma série de interpretações possíveis. Ele está reclamando, se queixando da possibilidade do abandono, é isso que ele está preocupado. Mas a expressão descer a cova pode ser, por exemplo, descer ao Sheol, ou descer ao próprio inferno. Então o que ele está querendo colocar aqui? Ele está querendo dizer, o Senhor está dizendo que não ouvir a oração seria como estar morto, seria como ir para o inferno. O que é que necessariamente ele está colocando aqui? Parece, meus irmãos, que de alguma forma ele está antevendo algo que quando alguém é lançado fora da presença do Senhor, em especial no inferno, as suas orações não são mais atendidas, e Deus faz ouvido de mercador aos pedidos dele. Quando nós lemos, por exemplo, a história do rico Lázaro, nós descobrimos que o inferno é um lugar de orações e orações fervorosas, onde aquele rico clama ao Senhor de forma muito veemente, mas nenhum dos pedidos daquele rico foi atendido. Ele não teve uma gota d'água colocada na sua língua, ele não teve Lázaro ressuscitando para ir pregar aos seus irmãos, ele não teve nada do que ele solicitou. Parece que de alguma forma Davi está dizendo: Senhor, a distância da tua presença, a distância do Senhor, pode me levar a não ser atendido. E o que ele não quer aqui de maneira nenhuma é distanciar-se de Deus. Ele quer, na verdade, estar próximo do Senhor, de forma que ele quer erguer os olhos e quer contemplar a Deus. Por isso a única coisa que ele pede é: Senhor, me escuta e fala comigo. Versículo número 2, ele diz: ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro. É interessante porque ele diz: Senhor, o único pedido primeiro que eu tenho para colocar é que o Senhor me escute aqui. Ele não está, meus irmãos, dizendo que o Senhor o abandonou, não necessariamente, mas de repente ele coloca que diz que a primeira preocupação dele é ser abandonado pelo Senhor. É incrível, queridos, que os crentes não querem mais relacionamento com Deus nesse sentido, e de alguma forma não conseguem enxergar a gravidade disso aqui. Desde que Deus continue atendendo os seus pedidos, desde que Deus continue atendendo aos seus desejos, dando a eles o que lhes interessa, eles não estão nem um pouco preocupados com a presença de Deus. E a forma como nós demonstramos isso é quando buscamos a Deus em oração somente quando queremos alguma coisa dele. Ele diz: não, Senhor, minha primeira preocupação é o Senhor não ouvir a minha oração e eu não ter a tua presença comigo. Por isso mesmo, meus irmãos, ele tem confiança no Senhor, e por isso ele clama a Deus, porque o Senhor é a rocha dele, versículo 1, mas olha para onde ele clama, versículo número 2, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. Essa expressão às vezes nos passa desapercebida, mas duas coisas a gente precisa observar aqui. Primeiro, o fato de erguer as mãos. Não é um gesto simplesmente mecânico de estar com as mãos levantadas, mas é um gesto simbólico também.
A Bíblia vai nos mostrar vários momentos em que os homens de Deus oravam e oravam de braços erguidos, de mãos levantadas. João Calvino, comentando esse texto, diz que isso é um ato salutar. Então isso não é uma coisa errada, isso não é coisa de pentecostal. Diz, não, dá para erguer as mãos ao Senhor, mas contanto que eu saiba necessariamente o que é que eu estou fazendo. Ao erguer as mãos ao Senhor, eu estou dizendo: Senhor, eu não possuo nada a oferecer. Eu estou colocando as mãos abertas e espalmadas, dizendo: Senhor, eu não tenho nada em minhas mãos, não existe nenhum crédito ou mérito em mim para que eu me apresente diante do Senhor, e eu, como uma criança que precisa e necessita de tudo que venha dos seus pais, eu apresento-me diante do Senhor completamente pobre, completamente desprovido de qualquer coisa. Eu me apresento diante do Senhor e digo: minhas mãos estão vazias. Mas da mesma maneira como um filho olha para o pai e espera que tudo o que ele necessita venha dos pais, eu estendo as mãos para o único que pode encher as minhas mãos. Ele de repente coloca as mãos para o Senhor e diz: eu não tenho nada, mas o Senhor pode me dar tudo. De forma que eu agora, de forma súplice, me apresento diante de ti, não tendo nada para te oferecer, mas esperando tudo que venha do Senhor. Mas o que era de nós esperarmos é que que Davi erguesse as mãos para o céu. Não era isso que a gente esperaria que ele fizesse? Mas não é isso que ele faz. O texto diz que ele ergue as mãos em direção ao santuário. Por que ele faz isso? Por que ele ergue as mãos em direção ao santuário? E a expressão que ele usa aqui para santuário não é necessariamente o templo, o tabernáculo inteiro. Ele está pensando num lugar muito específico. Ele está pensando no Santo dos Santos. E é incrível porque o Santo dos Santos é um lugar de oração. Existiam 2 móveis dentro do tabernáculo que faziam parte do mesmo lugar, mas que estavam separados. Vejam, existia um móvel chamado o altar do incenso, alto, um pouco mais de 1 metro de altura, fininho, estreitinho, ficava colado com a cortina que separava o santuário do Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Então, de um lado ficava a Arca da Aliança e quase coladinho a ele estava o altar do incenso, separado somente por uma cortina. De forma que o altar precisava ter incenso colocado todos os dias, e o sacerdote entrava e colocava incenso. E o incenso era o símbolo das orações dos santos, porque mesmo ele estando num lugar que era acessível ao sacerdote, porque era o lugar onde o sacerdote podia entrar todo dia, e o altar ele pertencia não ao santuário de lado de fora, mas ao Santo dos Santos. Ele estava do lado de cá exatamente para o sacerdote poder entrar e colocar o incenso. Porque se estivesse do outro lado ele não podia entrar. Mas as orações dos santos traspassavam a cortina protetora com os querubins, e do outro lado o Senhor recebia as orações dos seus santos. É por isso que Apocalipse vai falar em orações como cheiro suave, cheiro de incenso. O que Davi está dizendo é: eu boto as mãos para o lugar onde Jesus está, para a Arca da Aliança. É para lá que ele aponta as suas mãos. Ele aponta as suas mãos para o lugar da redenção. Ele aponta para o lugar onde está a Arca da Aliança e o sangue será derramado sobre o propiciatório. Ele aponta para Jesus Cristo as suas mãos. E quando ele pede para que o Senhor fale com ele, que o Senhor não deixe sem resposta, a única coisa que ele diz é: eu anseio pela presença do Senhor, e eu olho para o único lugar onde a presença do Senhor pode ser realmente acessível a mim, que é diante do propiciatório, diante da Arca da Aliança, diante do Jesus Cristo encenado. É incrível, meus irmãos, que o que ele coloca aqui é que o grande anseio do seu coração não são por coisas. Ele não busca Deus porque ele quer coisas, mas ele busca Deus porque ele quer Deus. A grande preocupação de Davi é não estar com Deus, não ter ao Senhor. E Jesus Cristo agora, meus irmãos, é aquele para quem nós dirigimos nossas mãos, é aquele para quem nós estendemos nossas mãos vazias e rogamos tudo para Ele, e nós entendemos que é dele que vem todas as nossas bênçãos. Davi nos lembra que a primeira lição é que nós devemos guardar um grande anseio pelo Senhor. A segunda lição, meus irmãos, que o texto nos apresenta, é que nós devemos guardar um grande livramento no Senhor. Versículo número 3. Ele estava falando sobre a dificuldade dele em chamar o Senhor, em clamar ao Senhor, e não está necessariamente ouvindo as respostas do Senhor. E aí vem um susto terrível que ele tem agora. Porque ele disse, a preocupação dele era: Senhor, não me torne como alguém que é condenado a estar longe da tua presença, que clama e o Senhor não escuta. Então note que a preocupação dele, em primeiro lugar, com relação a não ser ouvido, é: Senhor, eu não estou na tua presença.
E por isso, versículo 3, ele diz: eu espero que o Senhor me salve disso, me salve dessa situação. Ele já fez isso, na verdade, no Salmo de número 26. Se você olhar no versículo número 9, ele disse: não colhas a minha alma com dos pecadores, nem a minha vida com dos homens sanguinários. Ele tinha feito essa oração lá atrás, e ele repete essa oração aqui no versículo número 3. Veja que ele diz, versículo 3: não me arraste com os ímpios, não me tire com os ímpios. As expressões, meus irmãos, mudam, é bem verdade. Se você for olhar no Salmo de número 26, a expressão que ele usa ali de não colhas a minha alma, é a expressão usada para retirar o lixo da casa. De quando você varre, fica aquele lixinho, você pega a pá e junta. Ele diz: Senhor, quando o Senhor estiver limpando o mundo e recolhendo o lixo do mundo, Senhor, não deixa que eu vá na pá também. É isso que ele está colocando lá no Salmo 26. Mas quando ele olha aqui no Salmo de número 28, ele usa uma outra expressão. Ele diz: não me arraste com os ímpios. Essa pessoa está sendo levada por um algoz. Ele está sendo levado pela polícia. Ele está sendo preso. Isso aqui é um criminoso. Ele está dizendo: Senhor, quando o Senhor estiver aprisionando os seus inimigos, quando o Senhor estiver aprisionando os ímpios, Senhor, não me prenda junto com eles. O grande desespero de Davi aqui é: se o Senhor não está me atendendo às orações, pode ser um sinal de que eu estou distante do Senhor. E qual é o maior risco por eu estar diante do Senhor? Eu não vou ter mais do que eu quero. Não, ele está dizendo: o maior risco é ser incluído entre os ímpios, na condenação dos ímpios. É isso que ele está preocupado. Ele está, em outras palavras, dizendo: Senhor, salva-me das armadilhas que eles produzem, salva-me, Senhor, de ser infectado pelos pecados deles, salva-me, Senhor, de ser envolvido nas maldições deles. Veja o versículo 3: não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Olha, queridos, você pode pensar assim, ele está dizendo: Senhor, não me leve junto com os que pecam. A gente peca. Na verdade, meus irmãos, existe uma distinção magnífica aqui. Note que a expressão que ele usa é com os que praticam a iniquidade. Porque no coração dos cristãos, daqueles que realmente são rendidos ao Senhor, o pecado pode abraçá-los, pode chegar até eles. Mas o pecado nunca é confortável para um cristão. Ao cair em pecado, ele se sente incomodado, nunca produz o prazer, porque até os pecados prazerosos se tornam para ele um tormento, e em meio às práticas dos seus pecados, ele ainda sofre. De maneira que para os cristãos, o pecado é uma coisa que ele deseja a todo custo evitar, mas que em muitos momentos ele não consegue. Para os ímpios não, esse é o motivo de existência da vida deles. Eles vivem para isso e sentem completo prazer nisso. É por isso que o apóstolo João vai nos dizer que quem vive na prática do pecado, quem vive nessa prática, não conhece a Deus, porque Deus é santo. Mas todos aqueles que pecam e sinceramente se arrependem e sentem em seus corações as dores pelos que fizeram, temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É dessa maneira que Davi está dizendo: Senhor, eu não posso ser incluído entre aqueles que têm prazer em pecar, entre aqueles que praticam a iniquidade com gosto, entre aqueles que vivem para afrontar ao Senhor e fazer o que é errado. Mas como é que eles fazem isso? Sendo hipócritas. Vejam aí versículo 3. Parece que ele conhecia os esquerdistas. Notou? O que é que eles falam? Eles falam de paz ao seu próximo. Olha que coisa bonita, não é? Gente, temos que ser mais tolerante. O mundo precisa mais de amor. Não é isso que eles estão dizendo? É isso que os ímpios dizem. Eles dizem: o mundo precisa de paz, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de mais carinho. Nós precisamos tornar o mundo mais bonito, cheio de unicórniozinhos cor-de-rosa e arco-íris espalhados por tudo quanto é canto, com relva verde para a gente andar em cima. O mundo precisa ser bonito. Gente, vamos nos amar, coisa linda. Vamos botar no WhatsApp uma coisinha colorida para a gente dizer: vamos nos amar. Eles dizem: é assim que os ímpios agem. Com a boca eles dizem: nós queremos paz. Com a boca eles dizem: nós queremos tolerância, nós queremos comunhão. Com a boca eles dizem isso, mas por trás, o seu coração, note que o grande problema que ele coloca aqui é o coração dos ímpios. Ele diz: o problema deles é que o coração deles tem perversidade. O coração deles é mau, o coração deles é ruim. O coração deles, na verdade, não expressam as suas palavras. É por isso que é tão difícil para eles esconderem os seus corações dentro das suas bocas.
É por isso que é tão difícil esconder quando todo o ódio que eles possuem vem mascarado por meio de sorrisos falsos, quando eles são confrontados em seus pecados. Quando a verdade é dita, eles se comem por dentro e tentam segurar esse coração que é assassino na verdade, que é cruel, que é mau, que é ruim, que quer destruir os outros. Davi diz, são assim que são os ímpios. Aparente impiedade, aparente bondade. Eles são pregadores da paz, pregadores do amor, eles pregam mensagens bonitas de carinho, de fim da pobreza, de ajudar o próximo, mas no final o coração deles é perverso. O grande medo de Davi aqui, meus irmãos, é que em meio a essa situação toda, ele seja incluído com esse tipo de gente. Ele diz, o meu medo, Senhor, porque eu conheço o meu coração. E o meu coração, se for me permitido ser como eu sou, ele vai na verdade fazer a mesma coisa. E eu posso me tornar um pregador da paz, quando o meu coração na verdade é perverso. O grande medo de Davi aqui, queridos, é ser incluído entre os ímpios. E ele busca do Senhor o livramento da sua alma. Ele diz, Senhor, não me inclua nesse pacote. Senhor, não me coloque nesse pacote. Senhor, não me junte com os ímpios. Queridos, isso é importante porque nós precisamos entender de uma vez por todas: luz e trevas não se unem. Não dá, não é possível. Os crentes querem ter um negócio meio penumbra hoje em dia, querem transformar as suas vidas num negócio meio tipo show de rock, nem está iluminado, nem está escuro. Querem deixar o negócio mais ou menos na penumbra, porque eles querem dizer, não, eu estou na luz, mas também não sou careta. Mas o princípio bíblico é exatamente o oposto. Davi diz, eu não quero ser ajuntado a esse tipo de gente. O motivo é muito simples, meus irmãos. É porque quem se une a esse tipo de pessoas deve esperar a mesma punição que é dada a essas pessoas. Meu avô sabia disso sem saber Bíblia. Ele dizia, meu filho, quem se junta com porco, come farelo, mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito. Diga-me com quem andas, e te direi quem és. A Bíblia diz, andarão a por acaso dois juntos se não concordarem? Ah, querido, se você anda de braços dados com os ímpios, é porque você tem concordâncias com eles. Se você tem comunhão plena com os ímpios, significa que você concorda com a maneira como eles raciocinam. O perigo em viver assim, o perigo em ter concordância com o pensamento dos ímpios, é que os ímpios serão condenados, e todos aqueles que se aliarem a eles também. Precisamos entender de uma vez por todas que não é preciso a pessoa ser hostil ao Senhor. Se ela é inimiga do Senhor por ser amiga do inimigo do Senhor, ela por si só receberá a punição também. Já parou para pensar que você não precisa somente lutar contra alguém, você só precisa ser aliado daquele que está lutando? Que Davi coloca de Senhor, não me junto com essas pessoas, não me confunda com essas pessoas, Senhor, para que eu não seja condenado junto com elas. O que ele pede é, Senhor, me livra de ser engolido pelo mundo, me livra, Senhor, de ser engolido por esse sistema, que anuncia uma pregação muito doce e bonita, mas cujos corações são maus. É impressionante, queridos, como o Facebook mostra isso, porque parece que os dedos são ágeis em expressar o coração. Aí você colocar alguma coisinha que for um pouco mais dura com relação ao Evangelho, aí você vê uma tonelada de crentes se levantando, tudo brabo. Porque os dedos estão mostrando o que eles estão pensando. E Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. E se você quiser ver, dedos também falam do que o coração está cheio. É só ir no Facebook. Terceira lição, meus irmãos, além de guardar grande anseio pelo Senhor, além de guardar um grande livramento no Senhor, nós devemos guardar um grande zelo pelo Senhor, versículos 4 e 5. Como é que Davi prova que ele não quer se juntar a esse grupo? Como é que Davi prova de que ele não quer ser condenado junto com os ímpios? Como é que ele diz isso ao Senhor? Ele diz isso ao Senhor expressando isso com uma estrutura que nós chamamos de imprecatórios. Imprecatório não é praguejar, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Ele não está desejando vingança pessoal. Ele na verdade está se colocando no lugar de Deus e tomando as dores de Deus, e usando a palavra de Deus para dizer qual é o fim que se espera daqueles.
Por isso os versículos 4 e 5 são tão difíceis para os crentes hoje, porque eles acham que, não, nós somos pais de amor, lembra? A gente não pode praguejar. E o texto diz que os crentes se unem ao Senhor na defesa do zelo do Senhor. Veja versículo 4, olha o que ele ora aqui: paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Ele diz: Senhor, dê a recompensa deles. É incrível porque no versículo 3 ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o que eu espero do Senhor é graça. Senhor, não me dê conforme o que eu mereço. Senhor, não me restitua. Não é isso que ele está pedindo no versículo 3? Mas quando ele chega no versículo 4, ele diz: Senhor, seja justo e dê exatamente aquilo que eles merecem, porque é exatamente isso que o mundo precisa. De repente ele nos lembra que existe graça e existe justiça em Deus, que eu rogo graça a Deus porque eu sei o que eu mereço, mas eu peço a Deus misericórdia para que Ele não me inclua entre os ímpios. Mas para os ímpios ele diz de repente: o Senhor precisa lembrar de que o Senhor deve ser justo para com eles, porque senão o Senhor estará corrompendo sua própria natureza. A salvação não é nada que você mereça, mas de repente ele nos lembra que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito da parte de Deus é a vida eterna. Ele disse: Senhor, me dá o presente. Versículo número 3, me dá a graça. Mas versículo 4 ele diz: Senhor, não demore também para dar o salário deles. Eles trabalharam muito. Os ímpios, queridos, trabalham a vida inteira em pecado, se esforçam muito para isso. Vocês não imaginam como é difícil passar uma noite inteira sem dormir, trabalhando para o pecado. De como eles passam a noite inteira se esforçando para não cochilar, dormem do lado de carros, dormem em sarjeta para não ir para casa, para não dar o braço a torcer. Você não sabe como é trabalhoso ter que manter relacionamentos extraconjugais. Você não sabe como é complicado ter que ingerir fumaça. Você não sabe como é difícil ter que engolir cachaça, um negócio amargo e que sai queimando tudo por dentro. Você não sabe como é difícil. É difícil pecar e é trabalhoso. Dá trabalho, é caro. Eles gastam uma fortuna com cigarro, com bebida, com festas, com danças, com boates. Eles gastam muito com tudo isso. É muito trabalhoso. Eles trabalham muito. E Davi diz: Senhor, paga para eles. Dá o salário deles, Senhor. Paga-lhes segundo as suas obras. Mas eu quero que você note um detalhe aqui. Ele diz: segundo a malícia dos seus atos. A malícia dos atos, meus irmãos, é quando se disfarça a impiedade. O que ele de repente chega agora e coloca é: o Senhor julgará não só os atos em si, mas o Senhor julgará a malícia cujos atos são apresentados. O Senhor julgará aquilo que o coração produz e não só que as mãos produzem. Ele diz: Senhor, julgue, dá-lhes conforme a obra de suas mãos. E aí a palavra dos neopentecostais: retribui-lhes, restitui, Senhor. Dá para eles o que eles procuram, dá para eles o que eles pedem. Dá, Senhor, o que eles merecem. É isso que ele coloca. Queridos, os céus são graça, o inferno é merecimento. É isso que ele está dizendo. Senhor, que o Senhor conceda o que eles merecem. E ele faz isso, meus irmãos, não porque ele está desejando o mal, não é que ele está indo contra a palavra do Senhor, orar pelos inimigos. O que ele está dizendo é: Senhor, eu preciso que o mundo entenda de que eu não comungo com eles. Nós confundimos, irmãos, às vezes, ter amizade com pessoas não crentes, ou ter contato com pessoas não crentes, com concordar com os atos deles, e achar que está tudo bem com eles, quando não está. Eu não preciso ser ofensivo, eu não preciso ser mal educado, mas eu não posso ser mentiroso. E de repente o texto diz: eu não faço parte desse grupo. E minha oração vai continuar sendo que o Senhor dê a recompensa, porque eu espero que meu Deus seja justo. Vejam o versículo seguinte. Qual é o problema maior deles, dos ímpios? O pecado que eles praticam? Isso é natural para eles. Eles nem notam que estão fazendo isso. Eles nem se tocam de que eles estão fazendo isso. Mas o problema está no versículo 5. E visto que não atentam para o quê? Para os feitos do Senhor. Eles não olham para o que Deus faz. Eles não contemplam o que Deus faz. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, vai nos mostrar exatamente isso. Eles não reconhecem a grandeza de Deus. Eles não reconhecem a criação do Senhor. Eles confundem as coisas e mudam a verdade de Deus em mentira.
eles transformam tudo em ídolos. Eles se agarram às coisas criadas e não ao Criador. Eles se apegam às coisas que Deus fez e não se apegam a Deus. E por não se apegarem a Deus, esse é o grande pecado deles. É o abandono que eles possuem pelo Senhor. E visto que eles não olham, não observam, não prestam atenção nos feitos do Senhor, nem para o que o Senhor faz, o Senhor vai destruí-los. A criação inteira, meus irmãos, está colocada aí como um testemunho de que Deus é grande, que Deus é poderoso, que os homens deveriam adorá-lo, mas de repente ele diz que os homens não conseguem contemplar isso, não conseguem ver isso, e isso servirá para a própria condenação deles. O apóstolo Paulo disse que o Senhor os entregou à sua própria dissolução, transformando a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura ao invés do Criador, inflamando-se entre si mesmo, onde até as mulheres abandonando o seu ato comum, o ato natural, se inflamam entre si, cometendo torpeza. O que ele está dizendo é que todo esse processo de devassidão moral, de devassidão ética, não é um processo simplesmente que está se produzindo naturalmente. Ele diz: isso é fruto da idolatria, do abandono do Senhor, da impiedade contra Deus. É isso que ele está dizendo. Isso é Deus abandonando-os. Isso é Deus entregando os homens aos seus próprios corações. Isso é Deus julgando os homens. O que ele diz é: Senhor, ajude-os, derrubando-os de vez. Versículo número 5. Olha a expressão que ele usa: Ele os derribará. E o quê? E não reedificará. Os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor vai exterminá-los no final. É incrível, meus irmãos, porque em meio a uma oração, Davi nos lembra de que nós precisamos ter o zelo pelo Senhor ao orarmos. Nós às vezes amamos muito mais a nós mesmos e aos outros do que a Deus. E no nosso amor para com o nosso próximo, com as pessoas a quem nós temos carinho, às vezes odiamos o Senhor. Quantos não já ouviram diante de um enterro a pessoa que está: Senhor, por quê? O Senhor não podia ter tirado fulano é a melhor pessoa da igreja, como é que o Senhor faz um negócio desse? Queridos, isso não é uma demonstração de amor pelo defunto, isso é uma demonstração de desamor para com Deus. De uma vez por todas precisamos entender de que nós temos que amar mais a Deus do que o nosso pai, amar mais a Deus do que a nossa mãe, amar mais a Deus do que o nosso marido, do que a nossa esposa, do que os nossos filhos. Nós amamos mais o Senhor. E se o Senhor se coloca como inimigo de qualquer um deles, o Davi vai nos dizer: odeie-os com ódio consumado. Nós não nos juntamos, nós temos zelo para com Deus, e nossas orações devem ser uma expressão desse zelo também. Note que o problema de Davi não é: Senhor, eles estão me perseguindo, Senhor, maltrata eles. Não, ele não está dizendo isso não. Ele está dizendo: Senhor, eles te abandonaram, eles estão te perseguindo. E eu me junto ao Senhor para pedir agora a punição deles. É incrível porque essa oração de Davi, versículos 4 e 5, é a oração do povo de Deus no céu hoje. João disse que viu uma multidão diante do trono do Cordeiro, decapitados. E o que é que esse monte de gente sem pescoço está fazendo lá? Sem cabeça está fazendo lá? Diante do trono do Senhor, o texto diz: eles clamam de dia e de noite. E eles clamam, eles oram no céu. Eles estão orando no céu. E o que é que eles estão orando? O que é que eles estão pedindo? Senhor, o nosso sangue foi derramado, está em cima da terra, e de lá de baixo está clamando, dizendo: quando é que o Senhor vai nos vingar? Quando é que o Senhor vai se levantar para punir aqueles que nos mataram? Senhor, a nossa morte vai ficar impune? A nossa morte não vai ter nenhuma consequência? E de repente o Cordeiro se levanta e diz: espera mais um pouco, meus filhos, espera só mais um pouco. Quando você chega no final do Apocalipse, você vê o Senhor se levantando para julgar os ímpios. E adivinha quem o Senhor chama na hora que vai julgar os ímpios? O texto diz que o Senhor chama uma multidão que estava vestida de branco. A multidão que estava lá em frente ao trono. E o Senhor chama a todos. Chamou para que essa multidão para estar presente? Para que eles testemunhem o dia em que o Senhor fará isso aqui. O Senhor chama todos aqueles que foram sofredores, decapitados por causa do Evangelho, para que eles vejam o Senhor executando a sua justiça. Essa é a oração do céu, mesmo que os crentes achem que ela seja indigna para ser feita na terra. Ela é feita no céu, porque os crentes que estão no céu entendem o que é ter zelo pelo Senhor. Quarto lugar, meus irmãos, devemos guardar
uma grande esperança no Senhor, versículos 6 a 8. De repente ele muda totalmente o assunto. Ele vinha rogando ao Senhor com uma oração pesada, inclusive os últimos 2 versículos são bem pesados mesmo, mas de repente ele muda para uma ação de graças, para louvor ao Senhor. Ele começa a dar graças ao Senhor, e olha só pelo que ele está dando graças ao Senhor, versículo 6, bendito seja o Senhor, por quê? Porque me ouviu as vozes súplices. Ele de repente, versículo 2, ele diz, Senhor, ouve minhas vozes súplices. Versículo 6, ele diz, e o Senhor ouviu. O Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu a minha oração. Notem, meus irmãos, que a grande alegria do crente não é porque ele recebeu o que ele pedia, porque ele queria alguma coisa para si. A grande alegria do crente é o Senhor me escuta. É essa a grande alegria dele. Ele não está preocupado necessariamente no que ele vai adquirir nessa conversa. Ele não está preocupado necessariamente no que ele vai levar para casa depois dessa conversa. A grande alegria dele é, o Senhor me recebeu. O Senhor me recebeu no seu trono. Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho até o santuário do Senhor. Eu tenho um livre acesso e tenho até ousadia para entrar nesse acesso. E ele diz, olha que coisa bonita, Deus me ouviu. Me ouviu as vozes súplices, me ouviu quando eu clamei por socorro, o Senhor ouviu a minha oração. Quem ora, meus irmãos, com fé, crendo no caminho aberto por Jesus Cristo, não ora sem esperança, não ora sem fé, ele ora sabendo que o Senhor vai ouvi-lo. Uma vez conversando com um rapaz, ele dizia isso, que coisa, né? Conversar com um amigo imaginário de vez em quando, né? Os crentes conversam com um amigo imaginário. Eu olhei para ele e disse, o problema, meu filho, não é ter um amigo imaginário. Você vai se assustar quando eu disser que ele me responde. É isso que vai ficar assustado. Meu amigo imaginário me ouve. O seu não. Porque o seu não dá respostas. O meu move o universo inteiro para me responder. De repente Davi nos lembra, meus irmãos, de que a nossa alegria está no fato de que nós louvamos a Deus porque o Senhor está com os ouvidos atentos às nossas orações. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus caminhos maus, eu o ouvirei dos céus. E de repente o Davi disse, Senhor, eu estou estendendo as mãos para o Senhor, Senhor, eu estou clamando ao Senhor. Ele agora chega e diz, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus, porque as minhas orações não ficaram vagando, pelo contrário, o Senhor as recolheu, o Senhor as ouviu. Olha a demonstração dele em ações de graças aqui de repente. Ele diz, eu oro com fé e eu me alegro nessa esperança, porque eu sei no Deus em que eu confio, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Ele chega agora e diz, sabe o que é muito bonito saber? É que não existe silêncio da parte de Deus. Sabe o que é bonito saber? É que Deus não se cala. Às vezes nós é que estamos com os ouvidos tapados. Mas o grande princípio que ele coloca aqui é, se Deus não fala contigo, você precisa de alguma maneira orar, clamar a Deus, pedir a Deus, falar com Deus, e você vai descobrir que Deus fala contigo, e você vai ser amparado por Ele, de maneira que Ele vai ser a sua força e o seu escudo. E eu acho isso belíssimo, porque Ele diz que o Senhor vai me dar forças, e o Senhor vai me proteger. Os crentes, meus irmãos, não resistem ao mundo sem oração. Não é possível resistir. Toda vez que nós, de forma arrogante e pretensiosa, achamos que conseguimos enfrentar o mundo, nós nos damos muito mal. O Senhor disse para os discípulos, vocês vão me abandonar hoje à noite, vocês vão me deixar hoje à noite, vocês todos vão fugir hoje à noite, um de vocês vai me trair hoje à noite. Pedro olhou para um lado, olhou para o outro e disse, eu não, Senhor, todo mundo aqui é fraco, esse povo é covarde mesmo, tem razão, mas eu não, eu sou forte, eu aguento o tranco, sou pescador casca grossa, eu vou com o Senhor, se for até para a morte eu vou. Foi isso que Pedro colocou. E o Senhor olhou para Pedro e disse, Pedro, a arrogância dos homens é o que precede a ruína. Lembra que ele colocou assim? Ele colocou assim, Pedro, esta é a mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
Filho, antes das 5 da manhã hoje, você já vai ter me negado 3 vezes, meu filho. Eu não, Senhor. Tá bom, Pedro. Quando chega o soldado, o que é que Pedro faz? Arrasta uma espada, mira no meio da testa do soldado, errou por um pouquinho, arrancou ainda a orelha dele. Guarda a espada, Pedro, mais tarde é que você compra a espada, agora não é hora de espada não. Pegou a orelha do homem, colocou lá, fugiram todos. O texto nos diz que Pedro negou naquele dia, e Pedro negou, porque enquanto Jesus estava orando, Pedro estava dormindo. Ele achou que ele tinha forças. Davi sabe que não tem forças. Ele diz: só o Senhor me protege, só Ele é meu escudo, só o Senhor me dá condições de enfrentar o mundo, só Ele me dá isso, só o Senhor é minha força. De maneira que ele diz que o coração dele confia plenamente no Senhor. Ele é como uma criança que olha para o mundo e vê tudo muito gigante, tudo é muito pesado, mas ele não tem problema. Ele diz: meu pai pode, meu pai consegue, meu pai tem força para fazer isso aqui, meu pai vai lá e vai fazer isso por mim. Ele confia de todo o seu coração no Senhor, que ele sabe perfeitamente de que Deus é o seu amparo, Deus é o seu escudo, Deus é a sua força. E ele diz: porque eu confio no Senhor, porque o meu coração está guardado no Senhor, porque ele está preso no Senhor, nele eu fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. Ele diz: o Senhor me socorre, o Senhor me escuta, e pelo fato do Senhor me escutar, o meu coração confia no Senhor, e o meu coração fica feliz quando confia no Senhor. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, a vida de Davi estava ruim, mas a minha, desempregado, sem dinheiro, passando dificuldade, pedindo passe de ônibus emprestado, estou usando o passo fácil da minha menina, do meu filho, vai para o trabalho. Pastor, está difícil o negócio está apertado, a vida está muito ruim, tá, querido? O texto diz que o grande problema é que você confia no seu braço, e quando você confia no seu braço, a Bíblia tem uma palavra para isso: maldito o homem que confia no outro homem, mesmo que esse outro homem seja você mesmo. O que ele coloca é: confie no Senhor. Coloque o seu coração para confiar no Senhor, e quando o seu coração confiar no Senhor, o que é que vai acontecer com o seu coração? O termo que ele usa é exulta. Não é uma alegriazinha, ele exulta. Colocar nossas questões em oração, meus irmãos, é algo essencial. A Bíblia nos orienta: não andeis ansiosos em coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. A paz de Deus, a alegria de Deus, que é o fruto do Espírito Santo, estará no coração daqueles que realmente confiam em Deus. A sua angústia, a sua tristeza, a sua preocupação vem porque você quer vencer tudo sozinho. O Senhor é a única fonte de força que você conhece, o Senhor é a única fonte de segurança que você pode conhecer. Coloque o seu coração confiado em Deus, e você receberá em troca alegria, exultação. Quando em meio a todas as dificuldades, todas as angústias, todas as tristezas, o Senhor nos dará aí no coração sereno, porque o Deus da paz guardará as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Ele nos dá isso, meus irmãos. É por isso que ele diz: o que é que eu posso fazer agora? Louvar. Vou cantar para o Senhor. Ah, pastor, mas estou tão acabrunhado. Por que, meu filho? Deus não merece. Deus está fazendo alguma coisa errada para você, por isso você não quer louvar ao Senhor, não é? Ah, está muito decepcionado com Ele. Ah, vai lá no G12 que o pessoal tem uma sessão de descarrego que tem lá, e você vai perdoar a Deus. Mas pela Escritura não. Pela Escritura o problema está contigo, não com Deus. Pela Escritura o problema é um coração que não confia no Senhor, não consegue exultar no louvor ao Senhor. Por isso, versículo 8 ele diz: o Senhor é a força do seu povo. Isso não é só a minha força. Ele encoraja a si mesmo a esperar em Deus, a confiar em Deus e não se preocupar com as angústias. Mas de repente ele diz: existe um benefício incrível em confiar em Deus. Eu tenho alegria, e essa minha experiência de alegria no Senhor, ela deve ser a experiência da igreja do Senhor como um todo. O Senhor é a força do seu povo. Mas olha como é que termina o versículo número 8. Ele termina assim: o refúgio salvador do seu ungido. Ele de repente chega agora e coloca que a grande alegria dele está no fato de que
o ungido do Senhor será salvo no final, e ele será um refúgio de salvação para todos. Ele, como rei, ele entendia isso, ele era um ungido do Senhor. O rei sendo salvo, Israel estava sendo preservada também. Mas de repente nós nos lembramos que, ao invés de um ungido sendo salvo, no Novo Testamento nós temos um ungido sendo o Salvador. De maneira que quando nós oramos, nós confiamos em Jesus Cristo. E Ele é aquele que nos dá a salvação. Ele é o motivo do nosso louvor. Ele é o motivo da nossa canção. A salvação em Cristo é a grande alegria da nossa vida. Ah, pastor, mas eu perdi uma unha essa semana. É muito difícil. Ah, querido, Cristo morreu na cruz para que você fosse alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria nossa não vem de entusiasmos e histerias. A alegria nossa vem que em Jesus Cristo nós somos salvos e ganhamos acesso livre à presença dEle. Nós podemos orar. Quinta, eu já perdi a conta, está vendo? Quinta e última lição. Nós devemos guardar um grande anseio pelo Senhor. Nós devemos guardar um grande livramento no Senhor. Nós devemos guardar um grande zelo pelo Senhor. Nós devemos guardar uma grande esperança no Senhor. E nós devemos guardar um grande amor pelo povo do Senhor. Versículo número 9. Ele termina a sua oração não mais falando nos problemas dele. Ele tinha um problema bem complexo. Ele gastou metade do salmo só para falar desses problemas. Os inimigos dele e a dificuldade que ele estava tendo em achar que o Senhor não estava ouvindo as orações dele. Mas de repente o versículo número 9, ele expande essa oração para mim e para você que estamos hoje aqui. Davi, quando ora, ele não ora só por si, ele se torna um intercessor meu e seu. E a oração do versículo 9 é para que eu e você nos incluamos nessa oração também. Notem, meus irmãos, que ele chega agora e diante de todo o poder que o Senhor manifestou a ele, diante da resposta que o Senhor deu a ele, diante do fato de que o Senhor escuta as orações, de que o Senhor é o escudo dele, que o Senhor é a força dele, que dará alegria e motivação para o canto dele, que em Cristo Jesus todos os anseios de Davi foram manifestados e agora satisfeitos. Ele diz, nesse sentido agora eu clamo pelo povo de Deus. Eu clamo pelo povo do Senhor. E o que ele quer que o Senhor faça com o seu povo? Olha o versículo 9. Salva o teu povo. Olha que bonito. Quando ele coloca o teu povo, ele está usando uma expressão que esteve na boca de Moisés. Porque Deus, quando quis abandonar o povo e matar todo o povo e fazer de Moisés uma nova geração, Deus começou a dizer para Moisés, esse teu povo é que peca contra mim, o teu povo está fazendo isso. E Moisés ficava o tempo todo dizendo, não, Senhor, é o teu povo. É o teu povo, porque essa é a base da aliança. A base da aliança foi o Senhor dizendo para Israel, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês são minha propriedade exclusiva, povo adquirido para mim. Vocês são meu reino de sacerdote, vocês são meus, eu tomo vocês na minha mão direita, ninguém tira de mim. De repente ele olha para agora, para um lado e para o outro e diz, Senhor, salva o teu povo. O Senhor é a salvação do seu ungido, versículo 8. O Senhor já salvou o seu ungido, dando a ele a vitória. E em Cristo Jesus, ele agora olha e diz, Senhor, salva o teu povo também. O Senhor é a salvação do seu povo. De maneira que ele nos lembra, querido, de que o grande alvo da nossa oração no final é nos lembrarmos de que o amor pelo povo de Deus deve estar à frente em nossas orações. Orar pela salvação das pessoas. É incrível como a gente traz uma lista de orações e não coloca as coisas mais importantes na fila. Já notou como os nossos grupos de orações têm acontecido um negócio parecido? A gente está brincando em alguns grupos que é o seguinte, orou aqui, acontece. Não é? Que nos nossos grupos de orações está mais ou menos assim. Quase toda terça-feira o pessoal acha que aconteceu. A gente pediu a semana passada, Deus deu. Coisa boa, né? Aí resultado, aí chega um e a gente começa a lembrar o seguinte, quando os ímpios pedem oração por coisas, nós oramos primeiro pela salvação deles. E de repente o texto nos lembra, queridos, de que nós não somos os grupos de oração que pedem coisas para Deus e Deus dá. Nós nos juntamos a Cristo e dizemos, pede-me e eu te darei as nações por herança. O que é que nós oramos? Ah, Senhor, salva de vez em quando uma pessoa lá na igreja para a gente ficar mais felizinho. Não, a gente quer Recife todinho.
A gente quer Pernambuco para Jesus Cristo. E por isso, quando nós oramos, meus irmãos, nós dizemos: Senhor, nós estamos pedindo uma coisa. Nós estamos pedindo que o Senhor salve pessoas. E a oração de Davi aqui, de repente, é: Senhor, salva o teu povo. Abençoa a tua herança. E é bonito isso, porque ele diz: Senhor, nós somos o bem que o Senhor possui. Ah, meu irmão, como é que Davi diz um negócio desse para Deus? Se no salmo anterior ele diz que tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus. Ele diz que tudo pertence ao Senhor, de maneira que, versículo número 1 do Salmo 24, tudo pertence ao Senhor, a terra pertence ao Senhor, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, tudo é de Deus. Como é que Deus é tão pobre assim? Ele diz: não, meu filho, tudo isso é de Deus, mas Deus tem uma coisa que Ele considera precioso. Não é o universo todo. Vocês acham que Deus gosta de terra? Não, Ele chamou para si um povo, que é a sua herança, é o seu bem mais precioso. Você que está preocupado com ouro, Deus está preocupado com seus filhos. Davi ora agora e diz: Senhor, abençoa com salvação o teu povo, esse povo que é a tua herança, esse povo que é o teu bem mais precioso. Qual é a fortuna que Deus possui? A fortuna que Deus possui é a fortuna que os mais velhos, nossos pais, diziam que tinham. Lembram? Que era a fortuna dos nossos mais velhos? Coitados, tinham 4 tamboretes no meio de uma mesa velha, todo mundo dormindo de rede na sala, não era? Dividindo um frango para 10. Que fortuna se tinha? A fortuna de um pai naquela época era sentar na sala e ver todos os filhos ao redor. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Era essa a fortuna de um homem. Era isso que media se um homem era próspero ou não. Então, casais casados, prosperem, pelo amor de Deus. Era fazer menino, era para prosperar. Que é um homem rico? Um homem que tem muito filho, não temerá quando o inimigo bater na porta. Tem um mini exército dentro de casa. Isso era uma fortuna. Não se comparava. Não tinha nada dentro de casa, mas não precisava, porque tinha que ter espaço para o menino correr. Não podia ter móvel, porque tinha que ter espaço para o menino correr. Então era essa a ideia. E o Senhor chega e diz: vocês precisam lembrar que a minha fortuna é essa. É o meu povo junto de mim. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, eu quero todo meu menino do lado. Quero todo mundo morando na minha casa. Eu quero me sentar de noite e ver a mesa cheia de gente. Eu quero ver todo mundo conversando, batendo naquela zoada infernal, mas todo mundo ali unido, a família do Senhor unida. Ele diz: o que Ele quer colocar aqui de repente é: queridos, a herança do Senhor somos nós. Nós somos o que bem precioso dele. E Davi diz: Senhor, salva o seu povo. Eles são a sua herança, eles são o seu bem. Como é que o Senhor salvará o seu povo? Versículo 9, ele diz: apacenta-o. Olha que bonito. A ideia de apacentar, meus irmãos, é fantástica, porque Davi era o rei de Israel, mas Davi nunca deixou de ser um pastor. Era essa a profissão dele. Era isso que ele era antes, ele continua o tempo todo. E ele transfere essa imagem de um pastor para Israel e para o relacionamento deles com o Senhor. E o que ele coloca aqui de repente é dizendo: Senhor, pastoreie esse povo, cuide desse povo. Senhor, esteja ao lado desse povo, como um pastor está ao lado deles. Mas eu gosto da palavra exaltar aí, versículo número 9. Porque quando você pensa em exaltar, exalta o para sempre, você diz: olha que beleza, a gente vai ser filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, é o fraco. Não é isso não. Porque a palavra para exaltar é a mesma palavra para carregar uma criança no colo. Para carregar essa criança alta do chão. Era a palavra usada para se pegar um cordeiro que estava doente, botar no ombro e levar. Era a mesma ideia. E o que ele coloca de repente aqui, ele coloca que ele quer que o Senhor apacente o seu povo e carregue o seu povo como se carrega uma criança, como se carrega um cordeirinho. As duas imagens se juntam agora e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele está dizendo: Senhor, apacente o seu povo, cuide do seu povo, seja o pastor do seu povo, porque assim nós teremos a certeza de que o seu povo será salvo, e mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não vai precisar temer mal nenhum, porque tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Ele ora para que o Senhor seja o pastor do seu povo, e nessa oração ele nos lembra de que nós precisamos nos guardar nesse amor pelo povo de Deus. Não é possível amar a Deus e odiar a igreja. Como diziam os reformadores, Deus é o nosso Pai, a igreja se torna a nossa mãe, nós andamos junto com ela, de forma que ao final das contas, nós amamos a Deus e oramos pelo seu povo também. Nós não somos egoístas. 5 lições, espero que vocês lembrem pelo menos de umas 2. Mas o Senhor nos lembra hoje, meus irmãos, que a oração é muito mais do que chegar com a lista de pedido. Que oração é muito mais do que achar que nós sabemos fazer, mas buscar na Escritura a orientação exatamente de como fazer. E o Senhor nos lembra hoje de que o primeiro motivo pelo qual nós oramos não é porque nós queremos coisas. O primeiro motivo pelo qual nós oramos é porque nós queremos Deus. Nós queremos nos relacionar com Ele. E nós ansiamos pela presença de Deus. Davi diz que ele ansiava pela presença do Senhor como uma coça pelas correntes das águas, como uma água em terra seca. Ele diz, ele ansiava de maneira que ele parece que não via a hora de estar na presença do Senhor. O prazer de estar na presença do Senhor está exatamente no fato que os crentes o amam, e nós ansiamos pelo Senhor. E o maior desespero no coração de um crente é não ter o Senhor ao seu lado. É isso que deveria nos angustiar. Não é nos faltar coisas, não é nos faltar bens, não é nos faltar pessoas. O que nos angustia é nos faltar Deus. É isso que nos angustia. É assustador quando nós vemos crentes tão bem acomodados com a ausência de Deus, sem nenhuma dificuldade com isso. A gente se vira, a gente dá um jeito. Quando oramos, nós ansiamos pelo Senhor. Nós ansiamos o livramento da condenação eterna, não necessariamente livramentos físicos, porque nós não tememos quem pode matar o corpo, nós tememos quem pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. É esse que nós tememos. Nós defendemos um livramento maior, nós rogamos pelo livramento da nossa salvação. Nós precisamos ser salvos, nós rogamos pela salvação. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, de que nós temos um zelo para com o Senhor, e quando oramos, esse zelo tem que ser manifesto. O nosso amor para com Deus deve estar manifesto no nosso zelo para com os ímpios, na maneira como nós zelamos o nome do Senhor. Quando nós ouvimos uma piada contra Deus, a gente se cala ou a gente protesta. Não quero ser chato. Então, meu irmão, negue o Senhor diante dos homens, e Ele te negará quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Pastor, mas veja só, a Rede Globo, desliga a TV, meu filho, se eles estão fazendo piadas contra Deus, se eles estão agindo contra Deus, se eles estão fazendo contra Deus, por que você tem pilha nesse controle remoto? Desliga esse negócio. Para de reclamar, porque os ímpios fazem isso mesmo, eles existem para isso mesmo. Cabe a você se indignar e ter zelo para com o Senhor. E nossas orações devem ser zelosas para com Deus, dizendo: Senhor, eu não me juntarei a eles, mas o Senhor deverá puni-los, punir a cada um deles. Esses homens que querem tirar a inocência das nossas crianças, Senhor, puna-os, Senhor. Esses homens que estão querendo tirar o nosso país dos caminhos do Senhor, puna-os, Senhor. Esses homens que estão perseguindo a Tua igreja, Senhor, derruba-os e cega-os, como o Senhor fez com Saulo, Senhor. O Senhor precisa agir em nossa igreja também. Nós devemos nos lembrar que nossa esperança está completamente no Senhor, e por isso mesmo nós nos alegramos nessa esperança. Nós não confiamos nas coisas do mundo, nós não confiamos em candidatos a presidente, sejam eles quem forem, nós não confiamos em instituições financeiras, nós não confiamos em instituições legislativas, nós não confiamos no sistema educacional, nós confiamos somente em Deus. E por isso que nossa alegria não está baseada no que acontece hoje, agora, porque senão nosso humor vai flutuar junto com o dólar. A gasolina baixou, o gás aumentou. Você vai ficar flutuando assim? Se animando quando tem uma notícia boa no jornal? Desanimando quando tem uma notícia ruim? Não consegue assistir Cardinoso sem ficar angustiado? Meu amado, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a se alegrar nele. Porque quando seu coração confiar no Senhor, você vai receber como recompensa a alegria do Senhor. E quando orar, o povo de Deus é motivo de oração também.
Nós nos lembramos do povo de Deus, rogando para que o Senhor abençoe o seu povo, abençoe com salvação o seu povo e apacente o seu povo. Os ímpios vão para o inferno, eles não têm jeito, eles serão condenados, mas que Deus ampare os seus e chame aqueles que Ele tem guardado para si, para a redenção do povo de Deus e salvação desses homens na presença do Senhor. A única coisa que nós podemos dizer aqui no final é: Senhor, ensina-nos a orar como convém. Que o Senhor nos ensine a orar, meus irmãos. Vamos apresentar ao Senhor em oração. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixou sem instrução. Em meio ao sofrimento dos teus servos, o Senhor nos deu a bênção de podermos descobrir qual é a tua vontade. Ajuda-nos, ó Senhor, como Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, a sermos reconhecidos antes de uma igreja ortodoxa, antes de uma igreja confessional, antes de uma igreja tradicional, antes de uma igreja que prega bem, uma igreja que ora, Senhor. Nós precisamos ser reconhecidos como uma igreja que busca a tua presença de verdade, não uma igreja que só busca o Senhor como se o Senhor fosse o gênio da lâmpada. Senhor, nós precisamos do Senhor, meu Deus. Quantas pessoas aqui em nossa igreja hoje estão achando que precisam de bênçãos, quando eles estão precisando é de Ti. Senhor, nos ajuda a nos lembrar disso, nos ajuda a ansiarmos pelo Senhor, nos ajuda, meu Deus, a confiarmos somente no Senhor, nos ajuda, meu Deus, a nos levantarmos contra o mundo, nos ajuda, meu Deus, a nos alegrarmos pela nossa confiança em Ti. Abençoe o seu povo, meu Deus, apacentando o Teu povo, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor, meus irmãos, nos preparando para